Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Estamos aqui porque reconhecemos não só para o Cristo, mas para o nosso lugar. Estamos aqui porque reconhecemos não só para o Cristo, mas para o nosso lugar. Para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, filhos amados do Pai. Se coloquem em pé juntamente comigo. Estamos iniciando este culto de louvor e de adoração ao Senhor. Se você pode, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, versículo 3. A palavra de Deus diz assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Nós estamos aqui porque um dia Jesus se entregou por nós, se desfez de toda a sua glória e veio para esta terra para ser a expressão exata daquilo que o Senhor é. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus amoroso, é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso, é um Deus grandioso em toda a sua obra. Por isso Ele é digno de ser louvado, por isso Ele é digno de ser exaltado. A palavra que nós lemos também diz que depois de ter sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder e purificado todos os pecados, Jesus se assentou à direita de Deus Pai em posição de autoridade, amém? É esse Jesus que nós precisamos exaltar. Você não veio aqui para buscar um homem, você não veio aqui para buscar uma pessoa, você veio aqui para entregar ao Senhor o melhor louvor e a melhor adoração, amém? Levante suas mãos o mais alto que você puder, feche os seus olhos, comece a engrandecer ao Senhor, comece a bendizer por toda a boa obra que Ele iniciou na sua vida. Não fique de boca fechada, abra sua boca e exalte a esse Deus que é digno de ser adorado, digno de ser louvado. Senhor, nós estamos aqui como a tua igreja reunida. Nós queremos te louvar, Deus, porque sabemos que é pelo teu propósito que estamos aqui. Queremos te louvar e te agradecer pela boa obra que o Senhor iniciou em nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos, Jesus querido, pela tua morte na cruz, pela tua ressurreição, por se assentar em posição de autoridade à direita de Deus Pai e nos fazer assentar juntamente contigo. Sobre as nossas vidas não existe mais condenação. Sobre as nossas vidas o pecado não tem mais domínio. Obrigado, Senhor, pelo sangue que é derramado sobre nós, que nos lava, que nos purifica, que nos redime e que nos dá livre acesso à sala do trono do Senhor. Nós podemos levantar mãos santas, nós podemos declarar o teu senhorio, nós podemos declarar que o Senhor é o nosso Deus, porque o preço foi pago por amor a nós, o preço foi pago e o pecado não mais pode nos dominar, e o pecado não mais nos escraviza. Obrigado, Senhor, pelo rompimento de toda e qualquer acusação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor assentou à direita de Deus, mas enviou o Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não conhece, o Espírito que está conosco e age no nosso meio, curando, sarando, libertando, restaurando, em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos diante de Ti este culto, colocamos diante de Ti as nossas vidas e cremos que grandes coisas o Senhor fará no nosso meio, grandes coisas o Senhor fará no nosso meio.
se manifesta do início ao fim, se manifesta no meio dos louvores, no meio da adoração, se manifesta, Senhor, na ministração da palavra, flua com liberdade no nosso meio. Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui, a obra é Tua, realiza o Teu toque, o Teu querer, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e te entregamos todo louvor, toda honra e toda glória. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Celebre a Rei nessa noite! Deus está lutando, Ele é por nós, Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum, Jesus está aqui. Leva nosso fardo, pecado também, Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum, Jesus está aqui. Viverei e não morrerei, o poder da ressurreição é vivo em mim, sou livre em nome de Jesus. Você é livre para adorar e bendizer esse nome. Aleluia! Deus está lutando, Ele é por nós, Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum, Jesus Ele está aqui. Aleluia! Leva nosso fardo, pecado também, Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum, Jesus está aqui. Viverei, não morrerei, o poder da ressurreição é vivo em mim, sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei, com minha voz exaltarei. Eu sei que sou curado em nome de Jesus. Você é curado pelo nome de Jesus. Aleluia! Nós vamos declarar como um poderoso exército que Deus está à frente das nossas batalhas. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo, Quebraremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo, Quebraremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo. E bradaremos grande ao Senhor.
dando de vitória ao Senhor, porque Ele está à sua frente. Ele está trazendo luz às trevas. Ele está te curando. Ele está te livrando de todo mal e de todo perigo. Esse é o Deus que nós servimos. E é por este Deus que nós estamos aqui nessa noite, para renovar a nossa fé, renovar as nossas forças e crer no poder do Deus que nós servimos. Ele está aqui nessa noite. Aleluia. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada no alto, não temas, sou contigo. Declare. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz ouvir muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Receba a chuva de bênção do Senhor. Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, Mas olha, mas não vai. Ele não vai. Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, nosso Deus, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. Deus que derruba as muralhas, a estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, mas ouvir muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Deus te dá escape e livramento. Deus já tem. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Ele faz romper muitas fontes. Ele faz. Haverá. Você crê? Então declara. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Com sua voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem.
chuvas de bênçãos. Ouça, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para declare. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, igreja, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, ele reina. Leão, 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 reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Ele reina, reina para sempre. Reina para sempre. Ele reina. Ele reina. Ele reina para todo sempre. Ele reina para todo sempre. Em nossas vidas, em nossas casas, na nossa cidade. É isso que nós queremos determinar, Senhor. O teu senhorio. Nós queremos determinar a tua presença, que nos faz ser fortes em meio às adversidades. Aleluia. Por isso nós queremos colocar a nossa confiança em ti. Aleluia. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Será que você pode declarar aí do seu lugar? Eu coloco minha confiança em ti, Senhor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Nós declaramos, confiando em ti, Senhor, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Olha só o que vai acontecer com o inimigo. Aleluia! Teus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus! Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Ele pode sim. Mais alto nome não há. Jesus é mais forte. Tudo Ele pode. Confiando, confiando em nosso Deus. Confiamos em ti, Senhor. Confiamos no seu amor que não falha. Não seremos
Não seremos. Será que você pode olhar para essa pessoa que está do seu lado? Eu não sei se é a sua família que está perto de você, ou se você está sozinho. Pela fé, olha para essa pessoa que está do seu lado e libera uma palavra de vitória para essa pessoa, dizendo assim: confie no Senhor, confie no amor de Deus. Você não será abalado, você vai permanecer, você vai ser um instrumento de Deus para essa geração. Você não será abalado, os teus sonhos não serão abalados, a sua confiança em Deus não será abalada, em nome de Jesus. Quantos creem que foram profetas aqui agora? Então, em nome de Jesus, creia nisso que você liberou para essa pessoa, mas creia também que o Senhor tem uma palavra de vida para você. Esse é o ano da colheita, é o ano que você vai colher das coisas inabaláveis do Senhor. Sonhos se realizarão, você será restaurado, você será liberto, você será transformado, você será quebrado para que você possa ser reconstruído como um vaso de honra na presença do Senhor. Então você está sendo aqui um profeta para declarar a palavra de Deus que não volta vazia. Então nós vamos cantar mais uma vez, confiando em nosso Deus. E eu gostaria que você cantasse não somente uma canção, mas que você pegasse dessa verdade e trouxesse para a sua realidade, porque a partir de hoje é isso que vai acontecer. Você será inabalável. Aleluia! Oh, oh, eu confio em ti, eu confio em ti. Confiando em nosso Deus e em seu eterno. Oh Deus, seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Só a igreja declare, confiando. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos, Senhor. Nós seremos aqueles que iremos permanecer até o fim. Nós cremos, Senhor. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor possa tomar este ambiente. Muitas vezes nós chegamos tão cheios de nós mesmos, depois de uma batalha, de uma guerra, de uma luta ferrenha, de uma semana difícil, onde você enfrentou grandes pelejas, e você precisa de uma renovação, você precisa ser fortificado e renovado no Senhor. Este ambiente está tomado da sua glória, existe uma unção neste lugar, e que você possa abrir o seu coração para receber tudo aquilo que o céu te oferece. Muitas vezes o trauma fala mais alto, a mágoa, o ressentimento, a desfeita, a perseguição, a injustiça, a ameaça, a crise,
Mas o Espírito Santo está neste lugar. Corre calababahashalabasori andalanayasa. O requei calamanahashalabasori andeitoshi amalabahasso. Ore em línguas, ore no Espírito Santo. Vamos inundar este lugar com a sua glória, com a sua presença, com a sua unção. Aleluia, aleluia. Santo, santo, santo tu és. Te glorificamos, te exaltamos e bendizemos, ó Deus. Não somos nada sem ti. Tudo que temos e tudo que somos devemos ao Senhor. Obrigado pela tua misericórdia, clemência, compaixão, piedade. Aleluia. Glória a Deus. Corre calababahashalabaso. Aleluia. 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 Inunda, Pai, este lugar com a tua presença, com a tua glória, com a tua unção. Aleluia. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só para te adorar, Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui todos juntos só para te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Atrai a presença do Senhor mais uma vez, só para te adorar. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós. Estamos nós aqui. Aleluia. 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 Manifesta, Senhor, a tua presença. Queremos mais, Senhor, mais de ti. Aleluia. 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 Aleluia.
Diga glória a Deus. Amém. Aplauda o Senhor. Olha para quem está do seu lado. Dê uma boa noite para esta pessoa. Dê um sorriso. Diga, seja bem-vindo. Que Deus te abençoe. Que o Senhor fale com você. Glória a Deus pela presença de todos neste lugar santo. Seja muito bem-vindo. Você que está aqui pela primeira, segunda, terceira vez. Quem está aqui hoje pela primeira vez, desse lado aqui, só para eu conhecer. Primeira vez. Como é que é teu nome? Maria José. Seja bem-vinda, viu? Aí, Zezé? Lembro, cabeleireira. Lá do Sindicato dos Metalúrgicos. Eu sei. Eu não sou PT, ela fez questão de reforçar. Pois é, né? Às vezes é uma benção. Ok. Daniéis na Cova dos Leões. Que alegria. Ela foi do início do nosso ministério. Lá em meados de 90 e qualquer coisa, né, Zezé? Foi lá do começo, era uma célula, não era nem uma igreja ainda, né? Era um grupo pequeno, um grupo familiar, lá na Vila Municipal. Lembrei de você. Glória a Deus. Desse lado aqui, alguém, primeira vez? Levante a mão, para eu conhecer. O Vitor parece que trouxe uma convidada aí, né, Vitor? Quem é? Que legal. Como é o nome dela? Isa? Isa, parece irmã, viu, Isa? Amém. Quem mais? Sejam todos muito bem-vindos. Que alegria tê-los aqui. Amém? O Senhor vai falar poderosamente no nosso meio hoje. Diga, fala, que o teu servo ouve. Diga, eu preciso romper. E eu vou fazer de tudo para minha vida romper em 2024. 2024 é para nós o ano da colheita. Amém? Glória a Deus. Se você ainda não trouxe o teu projeto de vida e depositou sobre o altar, eu gostaria que você pudesse trazê-lo. Preencha na direção do Espírito Santo e traga, porque nós estaremos orando em todos os cultos. E os nossos intercessores também estarão orando durante a semana para que Deus possa te alcançar com a sua bondade, misericórdia, amor, fidelidade. Eu sei que este projeto de vida é uma ferramenta de Deus para abençoar vidas. Se você não traça uma rota, você não vai chegar a nenhum destino. É muito importante você saber aonde você quer chegar. Então, esta ferramenta, que é o projeto de vida, ela vai te ajudar a clarificar algumas coisas que estão lá no teu coração, mas falta poder de ação. Você vai escrever ali qual o seu projeto para a vida pessoal, emocional, sentimental, afetiva, vida profissional, carreira, projetos, negócios, sua saúde, vida espiritual, ministerial, cristã. É muito importante que tudo isso esteja muito claro dentro de você, porque senão vai entrar ano e passar ano e a sua vida vai continuar exatamente do mesmo jeito, sem marcos. E você é a pessoa responsável em estabelecer o propósito de Deus na tua vida. Quando você compreende isso, você vai viver grandes milagres em nome de Jesus. A Mari está vivendo no novo emprego, glória a Deus. A Isa está vivendo a casa nova. Nós temos aqui a Fábia, que está de emprego novo, fazendo
o seu curso tão desejado, casa nova, os dois, que alegria, a Bárbara e o Gustavo, aleluia. Quem mais? Tem um monte de bênção aí, ou não é? Eu louvo a Deus por isso. E é só o início do ano, diga: grandes coisas o Senhor fez por mim, aleluia, glória a Deus, amém. Eu gostaria de aproveitar ao máximo que a gente puder o tempo de hoje, porque eu gostaria de dar uma aula a vocês. Nós pregamos, ensinamos e ministramos. Eu gostaria que você vivesse neste ano a revelação da palavra logo no começo. Nós precisamos determinar o ritmo, a cadência, a velocidade, a dinâmica daquilo que precisa acontecer na nossa vida. Eu não sei quanto a você, mas muitas pessoas, por uma característica de personalidade, tanto o fleumático como o melancólico, ele tem a tendência de ser mais devagar na tomada de decisões. Se você recebe o conhecimento de Deus, nada te impede de colocar em prática o mais rápido possível a revelação para você viver o novo tempo na tua vida. Diga: o meu milagre depende da revelação. Tem muita gente que recebe a palavra na cabeça, mente, intelecto, razão, alma. A palavra, ela tem que cair no teu coração, no teu espírito. E quando você recebe a palavra aqui dentro, e ela se torna rema, poder de Deus, você vai romper. Então é importante que você compreenda que Deus está falando com você todos os dias. Deus está falando com você de diversas maneiras. Deus está trazendo um despertamento para a sua igreja neste tempo presente. Mas muitos ainda estão dormentes. Muitos ainda estão anestesiados. Então eu gostaria de partilhar alguns princípios que são muito importantes, que vão mudar a tua vida nesta área e tantas outras para sempre, em nome de Jesus. Eu gostaria que vocês pudessem desarmar a mente, abrir o coração, o espírito, para receber tudo aquilo que Deus quer te entregar. Então diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Hoje nós vamos aprender sobre como ter liberdade financeira. Se eu perguntasse para você, se você gostaria de viver uma outra realidade na tua vida financeira, você ia me dizer com certeza, porque a gente não é bobo. O filho de Deus, a filha de Deus, tem que glorificar ao Senhor com testemunho também nesta hora. Posso ouvir um amém? O crente sofre dentro da igreja, sem trabalho, sem dinheiro, sem crédito, sem uma casa boa, sem móveis de qualidade, sem um carro legal, sem ter boas roupas, sem viajar, sem ter um plano de saúde, sem ter um fundo de reserva. O crente sofre dentro da igreja, porque ele trabalha só para pagar contas, para pagar dívidas, não constrói nada, vive debaixo de pressão, cobrança e humilhação, é privado de sonhar e de fazer planos para o futuro e de investir em novos projetos. Perceba que aqui está a realidade de uma boa parte da nossa igreja neste momento. Talvez em alguma área você tenha se identificado. Eu confesso a vocês que até eu mesmo me identifico em algum momento com uma das coisas que foi dita aqui. Isso não é mal,
Isso é bom, porque nasce dentro de nós um despertamento que vai nos impulsionar a viver o propósito de Deus para a nossa vida. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Salmo 35, 27, não há necessidade de projetar, porque eu vou apenas mencionar a última parte do versículo. Diz assim, que Deus ama a prosperidade dos seus filhos. Deus ama a prosperidade dos seus servos. Então diga comigo, Deus ama a minha prosperidade. Não é a falta, necessidade, prejuízo, crise financeira e escassez. Isso tem que estar muito claro na cabeça de vocês. Eu marcaria o versículo que eu mencionei. Salmos 35, 27. Diz ali que Deus ama a prosperidade dos seus filhos. Eu gosto dessa tradução. Tem uma outra que diz que Deus ama a prosperidade dos seus servos. Então, se Deus ama a minha prosperidade, eu acredito que tudo aquilo que eu vivo, tudo aquilo que eu recebo, parte do Senhor. E diz a Bíblia que Deus é o Pai das luzes. Deus é o dono das bênçãos, e é Ele quem libera para a nossa vida tudo aquilo que nós pedimos, oramos, desejamos e sonhamos. Um outro versículo está em Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança de um futuro melhor. Eu vou repetir, porque esse versículo também é poderoso. Como é que vem fé na vida da gente? Fé vem por ouvir e ouvir repetidamente a mesma palavra. Fé vem por ouvir e ouvir repetidamente Deus falando conosco as mesmas verdades. Qual o propósito de Deus? É de que você viva não o natural, mas o espiritual. É a fé que vai trazer o rompimento necessário para que você viva tudo aquilo que Deus tem profeticamente para você. Vamos ler de novo, Jeremias 29, 11. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês. Por quê? Eu faço planos, mas quem decide é Deus. Aqui ele está dizendo, eu sei o que é melhor para vocês. Eu, durante muitas situações da minha vida, eu achei que estava fazendo a coisa certa. Até eu perceber que a vontade de Deus se estabeleceu sobre a minha. Então eu creio e eu permito que Deus faça em mim e na minha vida tudo aquilo que Ele quiser. Porque enquanto eu fizer do meu jeito, eu não avanço, eu não conquisto, eu não vou viver aquilo que o céu tem preparado para a minha vida. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês. É um pai amoroso falando agora para os seus filhos. Um pai amoroso não fala assim com os seus filhos: filho, eu sei o que é melhor para você, eu tenho o melhor para você, espera, confia, descansa, porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, amém? Não é planos de fazer você minguar, ser envergonhado, tolhido, excluído, envergonhado, porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, prejuízo, planos de dar a vocês esperança de um futuro melhor. Diga aleluia. Os arautos da derrota, quando estudam a Bíblia,
Sem o Espírito Santo, eles não compreendem algumas verdades. Algumas pessoas já me perguntaram ao longo de 30 anos de ministério: pastor, você defende a doutrina da prosperidade? Eu digo não, eu defendo a prosperidade bíblica, porque Deus é próspero. A Bíblia diz que Deus é rico, dono de todo o ouro e de toda a prata, e a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Viver a bênção de Deus nesse tempo que estamos caminhando aqui na terra. Então Deus vai cuidar de nós segundo a medida da nossa dependência. Vou repetir: segundo a medida da nossa dependência. Porque tem gente que não depende de Deus. A pessoa só vai buscar Deus quando está no desespero, angustiada, perturbada, endemoniada. Por quê? Todas as portas se fecharam. As pessoas fogem dela. Ninguém mais quer ajudá-la. Então, não espere a tua vida chegar no fundo do poço. Você deve buscar a Deus antes e ser dependente dele para todas as decisões da sua vida. Pequenas decisões, grandes decisões. Coloca Deus à frente de tudo. Então olha o que diz em Lucas capítulo 9, versículo 58. Aqueles que argumentam: Jesus era pobre. E disse-lhes: as raposas têm covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Preste atenção. Jesus não constituiu uma família, mas nunca lhe faltou uma família. Nunca ele passou fome. Ele não passava necessidades. Ele sempre tinha uma casa ou um lugar onde ele podia reclinar a sua cabeça. Um outro argumento está em Marcos capítulo 15, versículo 24, que é muito importante. Olha o que diz: então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando sortes sobre elas, para ver o que cada um levaria. Preste atenção. A roupa de Jesus, segundo a Bíblia, era confeccionada em linho fino, num só fio, de alto a baixo. Era uma roupa sacerdotal. Então, os soldados romanos, que era a classe mais bem paga da época, diz aqui as escrituras, que eles disputaram, jogaram sorte, para ver quem é que ia ficar com a roupa de Jesus. Então Jesus não se vestia com trapos. Uma outra coisa, olha o que está escrito em Mateus capítulo 17, versículos 26 e 27. E disse-lhe Pedro: dos estrangeiros. Disse-lhe Jesus: logo, estão livres os filhos da terra, mas, para que não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol e tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estárter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Aqui perguntaram para Pedro: Pedro, o seu senhor paga impostos? Ele disse sim, mas ele respondeu de ímpeto. Quando ele chegou para Jesus e disse que confirmou que eles pagavam impostos, Jesus pergunta: quem paga os impostos? São os estrangeiros ou os filhos da terra? Ele disse: os estrangeiros. Então Jesus estava desobrigado com seus discípulos de pagar os impostos. Há quem diga que somente Jesus e Pedro pagou os impostos porque eram maiores de idade, mas não vou entrar nesta conversa agora. Então, olha só como que é importante. Jesus não tinha dinheiro. Ele mandou pescar um peixe e tirar uma moeda da boca do peixe. Paga o teu imposto e paga o meu. Mas não é esse o entendimento que devemos ter. A Bíblia não diz que Jesus não tinha dinheiro. Ele mandou pegar um extra. É isso que você tem que aprender. Você
não vai ver na Bíblia Jesus se queixando da falta de nenhuma coisa. Você não vai ver na Bíblia Jesus reclamando, murmurando, choramingando pela falta de nada. Por quê? Porque ele sabia acessar os tesouros de Deus. Ele sabia acessar os tesouros ou os depósitos de Deus. Paulo tinha esta revelação. Olha o que diz em Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu meditei muito em cima deste versículo, até esse versículo se tornar vivo dentro de mim. Aprenda isso. Quando a Bíblia manda você meditar na palavra de dia e de noite, é por um propósito. Não é só para você decorar a passagem, é para que aquela palavra se torne viva no teu coração. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. E eu lia e relia, lia e relia, lia e relia, e meditava, até que o entendimento veio. O meu Deus, eu tenho um Deus. Diga aí, eu tenho um Deus. E não é qualquer Deus. Diga, e não é qualquer Deus. É o mais poderoso. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, diga, ainda bem, que é segundo as riquezas do próprio Deus, não segundo os meus recursos. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá, diga aí, suprirá todas as minhas necessidades. Aí você precisa marcar na Bíblia, são palavras-chave, todas. Então diga comigo, necessidades grandes e necessidades pequenas. Só que na verdade, para Deus não tem necessidades grandes e pequenas. Para Deus, necessidades são necessidades. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então Paulo sabia acessar os depósitos de Deus, Paulo sabia acessar os tesouros de Deus. O que ele fazia? Ele acreditava naquilo que Deus falava na sua palavra. Nós dizemos que cremos, mas não basta apenas você dizer que crê, porque não existe fé sem confiança. Você precisa confiar. Quer ver uma coisa? Bia, vem cá, senta aqui comigo, vamos conversar um pouco. Senta aqui, desse lado aqui, ó. Isso. Tudo bem, Bia? Sim. Como é o nome do papai? Neymar Mídio da Cruz. E o nome da mamãe? Isis Mídio da Cruz. Como é o nome do seu irmãozinho? Benjamin de Mídio da Cruz. Você é muito simpática, sabia? Sim. Diga obrigada. Obrigada. E você está muito bonita, viu? Com essa roupa, com esse laço verde na cabeça. Obrigada. Obrigada. Muito bem. Me fala uma coisa. A sua casa é própria ou é alugada? Alugada. Quanto é que você paga por mês de aluguel? Não sei. Quanto que custa a conta de água todo mês? Não sei também. Quanto que custa a conta de luz todo mês? Não sei. Quanto é que gasta de compra lá na sua casa para você comer? Para mim comer? É. Comida. Não, mas quanto é que gasta? Gasta? Você não sabe? Não. Então você não sabe quanto é que gasta, né? E você faz muito bem. Olha só como é que funciona. Sabe por que ela não se preocupa? Porque ela tem um pai amoroso que cuida dela.
Você sabe por que que nós não devemos nos preocupar? Porque nós temos um Pai amoroso que cuida de nós. A Bíblia diz assim: não estejais preocupados com coisa alguma. Diga comigo, coisa alguma. Então, quando você se preocupa com alguma coisa, você está pecando. Porque você não está confiando no amor desse Pai amoroso, cuidadoso, que vai cuidar de você. Então, você já ficou assim, sem dormir, com medo de ser despejada? Sim. Deixa eu traduzir para ela o que é ser despejada. Despejada não é uma coisa legal. Despejada é ficar sem casa. Eu acho que você nunca ficou sem dormir porque ficou com medo de ficar sem casa. Ficou? Sim. Ainda ela não entendeu. Mas não tem problema. Ela nunca ficou preocupada de ficar sem casa, de ficar sem roupa, de ficar sem sapato, de ficar sem estudar, de ficar sem comer, de ficar sem ganhar presente no aniversário. Já ficou? Não. Não. Mas tudo bem. Obrigado, viu, Bia? Vamos dar uma salva de palmas para a Bia? Obrigado. Vai lá. Não estejais preocupados, ansiosos, perturbados com coisa alguma. O que a gente mais faz? Seja sincero, o que a gente mais faz? É ficar preocupado. E quando a gente fica preocupado, a gente cancela a nossa fé. A gente anula a nossa fé. Então você tem que dizer: eu não sei como que vem, eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que vai ser, porque Deus não é homem para mentir. Deus não é homem para se arrepender. Ele cumpre com os seus propósitos e os seus desígnios. A sua vontade se cumpre na nossa vida. Quando ele envia os discípulos de 2 em 2, ele diz assim: não é para vocês levarem peça de roupa reserva. Não é para vocês levarem a bolsa, o alforge com prata e ouro. Não é para vocês levarem um outro par de calçados. Não é para vocês levarem dinheiro, não é para vocês levarem nada. E os discípulos não entenderam. Mas como vai ser? Deus vai cuidar de vocês enquanto vocês fazem a obra. Então, já pensou? Eles estavam lá fazendo a obra, daqui a pouco eles estavam com uma roupa só, sujou de ketchup, porque eles pararam no deserto para comer um cachorro quente. E agora sujou a minha roupa de ketchup. Aí vinha uma outra pessoa e dizia assim: eu quero lhe dar uma muda de roupa. Olha, eu quero te dar ouro, eu quero te dar prata, eu quero te dar dinheiro, eu quero te dar um calçado, eu quero te dar um lugar para dormir, eu quero te dar um copo de água fresca. Vocês perceberam que quando a gente confia, Deus cuida de nós? Tudo que Deus quer é cuidar dos seus filhos, mas os seus filhos dizem: se eu não trabalhar e botar dinheiro nesta casa, vocês morrem de fome. Se eu não trabalhar e ganhar dinheiro, vocês vão morar no relento, vocês vão morar na rua. Se eu não trabalhar e ganhar dinheiro, vocês vão morrer de fome. Preste atenção. Precisamos conhecer esse Deus de amor. Prosperidade, ao mesmo tempo que tem a ver com o nosso esforço, não tem a ver com o nosso esforço. Por quê? Eu tenho que trabalhar como se tudo dependesse de mim, mas eu tenho que ter fé como se tudo dependesse de Deus. Eu tenho que fazer minha parte. Quando eu faço a minha parte, Ele vai fazer a dele. Então você precisa compreender que você é uma pessoa que anda debaixo da bênção, anda debaixo de uma palavra profética. A palavra de Deus para Abraão foi: sê tu uma bênção. Tudo que você precisa saber, Abraão, nesse momento, é que você tem a minha bênção e que você é abençoado. Então diga: eu sou abençoado. Tem até uma música que não diz: eu sou abençoado, que eu sou abençoado em todo lugar que eu vou. Não tem uma música? Como que é a música? Não, como que é por onde eu for a tua bênção.
Ó, sabe tocar isso aí? Tá vendo? Vai lá. Vamos lá. Cante um pedacinho dela aí pra gente entender. Lá maior. Sequência de Lá. Lá, Mi, Fá sustenido e Ré. Obrigado, Lê. Vou colocar você sentadinho aí com a guitarra. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada, a minha saída, bendita será. Pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os teus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Pois sobre mim há uma promessa. Vamos ficar de pé. Prosperarei. Cadê a banda? Chega aí. Para a direita, para a esquerda, à minha frente, para trás. Corre. Para a direita, Vem pra cá, vem pra cá. para a esquerda, à minha frente, para trás. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperarei. A minha entrada, a minha saída, bendita será. Sobre mim uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, Transbordarei. transbordarei. Para a direita, para a esquerda, para minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, para minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado. Oi? A outra parte é mais legal? Toda sorte De bênção o Senhor preparou para mim, e em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado, abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado. Obrigado. Vai lá. Ele era cantor sertanejo, sabia? Pode sentar. Por isso que ele canta bonito, né? Por todo lado. Ô, Adiel, vem cá cantar, vem. Que o Adiel também, sertanejo ele. Dá uma dupla os dois, né? Canta aí. Por todo lado. Canta aí. por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado. Legal. O povo
canta bonito, né? Queria tanto saber cantar, gente. Aleluia. Ainda bem que chega afinado no céu, não é verdade? Sou desafinado, yeah. Aí chega afinadinho lá. Bonito. Vamos lá. Glorifique a Deus na falta e na prosperidade. Preste atenção. É muito fácil você aprender a glorificar a Deus na prosperidade, é ou não é? Quando tudo está bem, é fácil você glorificar a Deus, mas você não glorifica. Quando a pessoa começa a prosperar na vida, sabe o que ela faz? Se afasta de Deus e depois se afasta da igreja. Ela corre o risco de voltar para o mundo e de ser não o que ela era, mas pior do que era. Você sabia que tem muita gente que não prospera por causa disso? Porque se Deus der dinheiro, ele vai se perder. Diga: Deus, eu não vou me perder. Fala sério com ele aí. Hoje é um dia que você pode conversar com ele e pedir perdão. Porque eu já vi, Deus abençoando pessoas. Mas não é com pouco não, mas é com muito. E quando essas pessoas foram abençoadas, elas se perderam, elas se corromperam, elas se desviaram. Então uma vez eu estava orando, dizendo: Deus, por que o Senhor não abençoa o fulano, o cicrano, o beltrano? Ele diz: a minha vontade é de abençoar. Eu quero abençoar, mas não posso abençoar. Porque se eu abençoo, ele vai se perder. Tá por conta da tendência carnal que ainda existia dentro dele. Preste atenção. Ouça o que eu vou te falar, porque é muito forte isso. O dinheiro deve aproximar você mais de Deus e não te afastar. Você deve dizer assim: eu vou ser o maior dizimista desse lugar. Eu não disse o melhor, porque eu não quero exaltar o teu ego. Mas eu quero que você tenha, assim, um objetivo dentro do seu coração, de que se Deus te abençoar, você vai honrar o lugar onde você congrega, a igreja que Ele te deu, o vaso onde Ele te plantou. Então é muito importante você compreender isso, porque tem gente que recebe e aquela semente que Deus dá para ele abençoar a obra de Deus, ele não abençoa. Então ele não planta, ele enterra, ele esconde, ele nega. Então tudo isso tem um peso espiritual na tua vida. Então você tem que pensar assim: se Deus me abençoar, eu vou fazer muito mais do que eu fiz por Ele até hoje. Então quando você tem esse desejo no coração, porque tem gente que pensa assim: prosperidade para mim é ter uma casa, um carro, um apartamento na praia, um bom emprego, fonte de renda, uma vida estável, enfim. Gente, prosperidade bíblica é outra coisa. É Deus suprir, é Deus cuidar, é Deus abençoar. E olha, eu costumo dizer que Deus é fonte, Ele não é reservatório. E esta fonte não seca, ela transborda. Então vocês vão viver a bênção transbordante na vida de vocês. Lucas 6,38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Amém? Vos deitarão no vosso regaço. Então que vocês possam entender isso, para viver isso. Porque é muito triste, por exemplo, para mim como um pai espiritual, olhar para a tua vida e ver que você piora a cada dia, que a coisa está difícil para você a cada ano, que não existe perspectiva de mudança, de transformação, de crescimento. Então, em nome de Jesus, você precisa compreender: eu sou bênção, e se eu sou bênção, eu vou viver a bênção. Eu vou desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para mim nesta vida, como diz a Bíblia, 100 vezes mais.
Quem disse isso foi Jesus, não fui eu. Então glorifica a Deus na falta e na prosperidade. Olha só, Filipenses capítulo 4, do versículo 10 em diante. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu gosto de uma outra tradução que diz assim: eu sei ter e sei não ter. Eu aprendi isso. Eu sei ter e sei não ter. Muitas vezes eu me sento à mesa para comer um banquete, mas muitas vezes eu me sinto tão feliz por algo que Deus prepara e coloca diante de mim, como o omelete. Cadê o menino que preparou o omelete essa semana? Ele preparou um omelete para mim com tanto amor, com tanto carinho. Eu fiquei feliz com o omelete, com arroz, com feijão. Então, o Senhor testa o nosso coração. Não reclame, não murmure, não choramingue, não se lastime. Sabe, agradeça a Deus por tudo que Ele coloca diante de você e faça daquilo um grande banquete. Seja grato a Deus, porque Ele vai te abençoar e dar muito mais do que você tem vivido. Então, eu sei ter como sei não ter. Hoje de repente você tem dinheiro em abundância, mas amanhã você tem fartura, está fartando. Mas você vai viver um tempo, a palavra diz lá em Deuteronômio: e te colocarei por cabeça e não cauda, estarás só por cima e não de baixo. A Bíblia diz que nós vamos ter para emprestar para muitas gentes e não tomaremos emprestado, aleluia. Mas ainda a gente precisa de alguns irmãos para dar um help. Às vezes a gente precisa de alguém, de um amigo. Mas vai chegar um tempo na sua vida onde você vai viver aquilo que Deus tem preparado para você, para a sua casa, para o seu lar, para a sua família, em nome de Jesus. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei ter e sei não ter, sei estar abatido e sei também ter abundância. E em toda a maneira e em todas as coisas, olha só, estou instruído, ele quer dizer, pela palavra revelada pelo Espírito Santo, tanto a ter fartura, como a ter fome, como ter abundância, como padecer necessidade. Guarda isso. Deus muitas vezes permite que passemos por privações, mas nenhuma privação é eterna. Toda privação tem fim. Deserto não é só lugar de provação, é lugar também de promoção. Por isso, você deve compreender que mesmo passando pelo deserto, o Senhor está com você. Aí você aprende a ser grato a Deus por aquilo que você recebe. Às vezes Deus está testando no teu coração essa sua gratidão, porque a gente fala que é grato, mas não é. A gente fala que reconhece e não reconhece. Por exemplo, ser grato não é só dizer muito obrigado, Senhor. Ser grato e reconhecer é aquilo que a Bíblia diz, que nós não devemos amar só de boca, não devemos amar só de língua, mas de atitude, de prática. Nós precisamos aprender a honrar a Deus. E diz mais, olha que interessante: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É daí que sai o versículo que a gente gruda lá na geladeira, na janela, no carro. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas ele está falando o que antes?
sei ter como sei não ter, sei passar pelas privações, sei estar abatido, sei ter em abundância. O mais importante para mim é estar firmado em Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga aí, posso todas as coisas. Diga todas. Olha para quem está do seu lado e diga todas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Foi quando ele foi cuidado pela igreja e recebeu uma oferta. Tem gente que diz que o amor ao dinheiro, diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Já ouviu isso? O dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. A Bíblia não fala, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. O problema é você amar mais o dinheiro do que a Deus. Achou aí? 1 Coríntios 6, 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É isso aí. Só até aí. Você percebeu? Você não pode ser escravo do dinheiro. O dinheiro é teu servo. Mas pastor, o dinheiro é de Deus ou é do diabo? É neutro. Você usa o dinheiro para fazer a vontade de Deus ou do diabo. O problema é que tem muito crente fazendo a vontade do diabo, fazendo coisas que não deve fazer. E quando você começa a entender aonde você está gastando o teu dinheiro, você vai ver aonde está o teu coração, porque Jesus disse, aonde está o tesouro do homem, ali está o seu coração. Se você gasta mais em outras coisas do que propriamente para honrar a Deus, teu coração está dividido. Olha agora o princípio da escolha e da decisão que está em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. É muito importante que você guarde isso, o princípio da escolha e da decisão. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, 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 pois a vida, para que vivais, tu e a tua descendência. Aqui a palavra diz, através de Moisés, Deus está colocando diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe. Agora me diga, por que nós escolhemos a morte? Por que nós escolhemos a maldição? Por que nós escolhemos a desobediência? Olha só, este princípio é muito forte, que é o princípio da obediência. Está lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra. Coloca o próximo versículo que é importante. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Obrigado. Como ter liberdade financeira? Eu podia ter outro título, mas coloquei esse título para você não ficar escandalizado, porque tem gente que escandaliza. Eu podia colocar como ter dinheiro. Eu podia colocar como prosperar. Eu podia colocar como adquirir riquezas. Eu podia colocar como acessar os tesouros de Deus. Mas guarda o que eu vou te falar. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18 diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é quem te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Olha o que a palavra diz: força para adquirires riqueza. Olha o que diz em Eclesiastes capítulo 5, versículo 19. E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Amém? Segundo aos Coríntios capítulo 9, versículos 10 e 11, ora, aquele que te dá semente para plantar, ou semente para semear,
também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. As pessoas vão ver em nós este testemunho. Agora, na Bíblia nós temos a verdade posicional e a verdade experimental. A verdade posicional, nós sabemos que está escrito na Bíblia e amém. Agora, a verdade experimental nós vamos viver, nós vamos desfrutar. Agora, o porquê é que muitas vezes você não prospera? Guarda o que eu vou te falar agora. O que você pensa sobre dinheiro pode bloquear sua vida financeira. Tem gente que diz, quanto mais pobre, mais espiritual. Já ouviu isso? Quanto mais pobre, mais espiritual. Dinheiro é maldito. Quem é honesto não prospera. Só fica rico quem recebeu herança ou ganhou na Mega Sena. Tendo dinheiro para o básico já está bom. Não precisa de mais. Dinheiro é sujo. Dinheiro não traz felicidade. Aí tem outro que diz, mas manda buscar. Muito dinheiro leva a pessoa para o inferno. Amados, que você possa ter muito para fazer muito mais para Deus, em nome de Jesus. Agora guarda o que eu vou te falar. Uma vez um empresário me procurou e me pediu uma oração. Ele disse que estava para fechar um bom contrato. Aí ele disse, esse contrato é um contrato no valor de R$1 milhão. Eu disse, glória a Deus, vamos orar. Quando eu fui orar por ele, o Espírito Santo disse, não ore. Aí eu disse, Deus, mas eu já falei para ele que orar. Aí o Espírito Santo disse, não ore. E eu ali orando em línguas, né? Fazendo cara de paisagem. Corre, bala, barrachara, malamanaçu. Por que, Senhor? Aí o Espírito Santo me falou, se ele não é fiel em R$1, ele não vai ser fiel em 1 milhão. Eu falei, querido, eu não posso orar por você. O Espírito me desautorizou. Porque ele me disse que se você não é fiel em R$1, você não vai ser fiel em 1 milhão. Hoje, infelizmente, ele faleceu. Ele foi morto. Até por conta de dívidas, agiota, enfim, uma série de coisas. Deus quer que você seja próspero, e por que você não é? Uma vida abençoada inclui salvação, diga aí, uma vida próspera, mais uma vez, uma vida próspera, inclui salvação, saúde, alegria, paz, e tantas outras bênçãos, como prosperidade financeira. Uma pesquisa feita pelo escritor americano Howard Dayton, revelou que existem mais de 2.350 passagens, versículos na Bíblia sobre prosperidade, riqueza, dinheiro. Esse assunto é mais mencionado do que fé, salvação, amor. Aí você diz, pastor, mas por quê? Pergunta aí, por quê? Não vou responder não, tem alguns que não perguntaram. Eu vou pular essa parte. Você já parou para analisar que Jesus iguala ao dinheiro, o dinheiro a Deus, quando ele diz assim que alguns servem a Deus e outros servem a Mamon. Quem é Mamon? O Deus das riquezas. Então, o dinheiro é espiritual, amados. O dinheiro pode levar muita gente para o inferno, por isso que a gente tem que ser liberto do dinheiro. Quando você está dentro de uma igreja, Deus nos chama a todos para que cuidemos da sua casa. Não é para você de repente dar alguma coisa quando tem, dar alguma coisa quando sobra.
Dá alguma coisa quando você sente. Tem muita gente que fala, pastor, eu preciso sentir. Não, não precisa. Obediência não tem nada a ver com sentir. Eu venho para a igreja não porque eu sinto de vir à igreja, eu venho para a igreja porque eu sou obediente. Eu dizimo e oferto não porque eu sinto no coração, é porque eu sou obediente à palavra. Eu não faço alguma coisa porque eu sinto, porque enganoso é o coração do homem. Então eu não faço porque eu sinto, eu faço porque eu sou obediente. Agora imagina só, quantos filhos desobedientes nós temos na casa de Deus, porque eles entregam qualquer coisa, aquilo que sobra, aquilo que dá. Então, em Malaquias diz que Deus é um grande Deus, e não podemos entregar para Ele uma oferta vil, banal, desprezível. Nós precisamos entregar o nosso melhor. Sabe quem é mais fiel a Deus? São aqueles que recebem pouco, que entregam lá o seu dízimo contado, a sua oferta contada. Aqueles que são prósperos, eles são tentados a dar alguma coisa, mas nunca o dízimo e a oferta com fidelidade. Eles sempre vão oferecer aquilo que Ananias e Safira ofereceram, e eles foram condenados por conta da oferta do engano e da mentira. Então imagina só, Deus ele reúne o seu povo para derramar sobre o seu povo uma bênção sem medida, uma bênção tal, uma bênção transbordante. Tudo que nós devemos fazer, não é olhar para trás e dizer assim, o pastor está pregando para mim, o pastor está falando comigo, o pastor está mandando indireta. Não, de maneira alguma. Se tem alguém aqui que quer ver você muito próspero, é o teu pai espiritual, é o teu pastor. Mas tem muita gente que vai chegar diante do Senhor e o Senhor vai pedir prestação de contas. E você vê isso lá na parábola dos talentos. O que é que você fez com aquilo que coloquei na tua mão? Enterrei, fiquei com medo. E te devolvo exatamente aquilo que o Senhor me deu. E ele foi chamado de servo infiel. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, não vos conheço. Servo inútil. A palavra diz que se eu faço só aquilo que me pedem, eu sou um servo inútil. Eu devo fazer mais do que aquilo que me é pedido. Então qual tem que ser a nossa oração? Senhor, tira de mim esse espírito de avareza, de dúvida, de medo, de insegurança. Eu quero aprender a honrar a tua palavra. Tem irmãos que vêm aqui de outros ministérios e eles me perguntam, pastor, eu posso entregar o meu dízimo aqui? Eu digo, não, você é de outro ministério, você deve pagar a conta onde você come, você deve cuidar da igreja que cuida de você. Teve um irmão que veio aqui com 9.000 reais na mão, ele e a mulher. Pastor, eu estou saindo lá da igreja e eu gostaria de entregar essa oferta aqui, eu estou vindo aqui, estou gostando da igreja. Falei, espera mais um pouco, não entrega já. Porque a pessoa tem que fazer as coisas com discernimento, não é alegria da alma, empolgação, entusiasmo. Esse irmão não entregou a oferta de 9.000 aqui, ele entregou em outro lugar e nem sei onde ele entregou. Eu só sei que ele veio mais em 2 ou 3 reuniões. Preste atenção, o dinheiro não me fascina. Quando eu recebo uma oferta de vocês, um envelope, eu viro o envelope. Eu não quero saber o valor, sabe por quê? A mesma oração que eu faço para quem deu 5 centavos, é a oração que eu faço para quem deu mais. Aí você diz, mas pastor, 5 centavos é muito pouco. Mas amados, no dia da ceia nós recebemos uma oferta de 5 centavos. Aí você diz, mas pastor, como é que pode alguém dar oferta de 5 centavos? Eu não julgo, porque pode ser a oferta da viúva pobre. E Deus pode pegar essa pessoa e prosperar ela, porque ela deu a única moedinha que ela tinha lá no Pix dela. Já aconteceu com você de ter centavos lá na sua conta? Comigo já. Eu não sei o que Deus vai pedir para você. Eu não sei como vai ser daqui para diante. Mas agora você não é mais inocente. Agora você sabe que pode desagradar a Deus, está fora da vontade de Deus e que você pode ser julgado por isso. Ah, mas pastor, fé, salvação é por graça.
não é por obras. Não estamos negociando a salvação. Nós dizemos que um filho de Deus, nascido de novo, lavado, remido, purificado e santificado pelo sangue do Cordeiro, é uma grande bênção, a ponto de abençoar a família de Deus, não por força, não por obrigação, não por lei, mas é por amor. Imagina o teu filho está trabalhando, aí você tem que brigar com ele, tem que discutir com ele, tem que passar dos limites para ele poder pagar uma conta de água, uma conta de luz, para pagar, dar lá um valor para ajudar na casa. Se ele tiver que morar sozinho, ele vai ter que pagar kitnet, pagar água, pagar luz, pagar condomínio, vai ter que mobiliar, se não for mobiliado, ele vai ter que pôr comida na casa, ele vai entender o que é responsabilidade. E o filho quer dar 50 conto para ajudar em casa, quer dar 100 conto para ajudar em casa, toma aí 100 conto, parece que é 1000. Teve um garoto que uma vez foi na casa dos pais, meu filho está trabalhando numa multinacional, está ganhando bem, pastor. Falei, legal. E ele reclamava sempre que não tinha mistura. E ele brigava. Eu não vou comer comida, não tem mistura. Por que vocês não compram mistura? Eu não quero comer mato. Tá bom. Aí eu falei, que bom que você está trabalhando. Agora você vai comprar mistura para a família. É você quem vai comprar carne para a família. Quando ele foi a primeira vez no supermercado, endemonizou. Falou, pastor, o senhor me colocou numa fria. Eu gastei uma fortuna de carne para alimentar aquele. Eu não sabia que a gente comia tanta carne assim. Eu falei, mãe, a gente tem que comer mais ovo, tem que comer mais verdura, legumes. Vocês perceberam como é que funciona? A questão é de honrar os pais. O meu irmão pode ter muitos defeitos, mas uma das qualidades dele, ele recebia o dinheiro dele. Eu me lembro que ele só tirava o dízimo e dava todo o dinheiro para minha mãe. Nem eu tive fé para fazer isso, mas ele fazia, e era admirável da parte dele. E Deus prospera, e Deus abençoa, e Deus multiplica, amém? A tua esposa não tem que pedir dinheiro para você. Mas peraí, pastor, não tem dinheiro para dar para minha esposa. Você não tem dinheiro porque você nunca deu. Deus dá semente ao que semeia. Se você plantar na vida da sua esposa, nunca vai faltar dinheiro para você abençoar a tua esposa, para cuidar do cabelo, para cuidar das unhas, sabe, para ir no jardineiro, sei lá onde, tem que cuidar da grama. Vocês estão entendendo que o marido não se preocupa com nada, o marido não cuida da mulher, tem que ir na manicure, tem que ir na pedicure, podóloga. Tem mulher que entra assim na igreja, ó. Que foi, irmã? Falei, as unhas encravadas. Falei, tem que ir numa podóloga. Teve uma irmã que veio com um sapatinho aberto. Eu falei, irmã, não é por nada não, mas você precisa dar um trato aí na sola do... Ai, pastor, estou parecendo que trabalho na roça, né? O marido não sabe que a mulher tem que cuidar do pé. E é assim, enquanto o filho no trabalho, os pais cuidam dos filhos. Filhos começou a trabalhar, os filhos precisam cuidar da casa, tem que cuidar dos pais também. E eu louvo a Deus porque os nossos filhos são mais bênçãos, amém? Os nossos filhos ajudam, os nossos filhos contribuem, os nossos filhos honram os pais. E vai ser muito mais, em nome de Jesus, amém? Oséias 4:6 diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. O povo de Deus sofre, perece e é destruído, porque falta conhecimento. Então o que é conhecimento? Conhecimento, fé. O que é fé? Conhecimento da palavra de Deus. Agora tem gente que pensa que é assim, ó. Quando Deus quiser que você faça alguma coisa, vai descer um anjo do céu com uma espada e ele vai enfiar na tua garganta e dizer: dizima hoje. Não, mas agora. Cadê sua carteira? Não, mas não perca o culto. Não, Deus não vai fazer isso. O anjo não vai descer do céu e espetar uma espada em você. Sabe o que Deus espera? Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei e cearei com ele.
Ele quer ser convidado para entrar na tua vida financeira, econômica e material. Deus, eu quero fazer com alegria. Eu quero fazer com liberação, liberdade. Tem gente que fala, não, eu quero fazer porque eu estou em crise. Não, não faça só porque você está em crise. É tão bom quando a gente compreende isso e a gente faz com alegria, eu não é? Estou lá na fila para pagar conta no banco, chega alguém e fala, eu não gosto de pagar conta. Eu falei, glória a Deus, é bom demais pagar conta, pagar na data, eu não é? Honrar nosso compromisso é bênção de Deus. E vai chegar um dia que a gente vai comprar à vista, cash, é, não é? Hã? Aleluia. Olha o que diz em João 8,32, essa vocês conhecem. E conhecereis a verdade vos libertará, tá ok? É bíblico, está aí. Você precisa conhecer a verdade que liberta. Diga, eu preciso ser liberto na minha área financeira. Diga aí, eu preciso ser liberto na minha área financeira. Diga, eu não aguento mais. Olha o que diz em 3 de João, capítulo 1, versículo 2. Diz assim, amado, em tudo desejo que prosperes e que tenha saúde, assim como prospera a tua alma. Diga glória a Deus. Olha a lei da semeadura. Marcos capítulo 4, versículo 26, e dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Então, sem plantar, você não tem colheita. Olha a lei da proporcionalidade, segundo aos Coríntios capítulo 9, versículo 6. Mas digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Então, se você sempre planta pouco, você sempre vai colher pouco. Mas aquele que semeia em abundância, ceifará. Olha o que diz em Hebreus capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do vosso trabalho de amor, que para com o seu nome mostrastes, enquanto a ministrastes aos santos e ainda ministrais. Olha só a palavra, o que ela fala sobre constância e frequência. Existe uma lei, que é uma lei de constância e frequência. Diz assim, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, firmes e constantes, firmes e constantes. Bateu aí ou não? Firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Diga, eu preciso ser abundante para Deus e na casa de Deus, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Diga, vai ter recompensa, vai ter galardão, vai ter resposta. Olha o que diz em Lucas capítulo 12, do versículo 41 ao 43. Jesus assentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições, as ofertas, os dízimos, e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas, ou no gasofilácio, no cofre. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou e lançou 2 pequenas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou, afirmo, que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas, ou no gasofilácio, ou no cofre, mais do que todos os outros. Todos deram o que sobrava, o que sobejava, mas esta mulher da sua pobreza, ela deu tudo o que possuía para comer. Imagina isso. Jesus observou todos contribuindo, não falou nada. Ele estava em silêncio, até que aquela mulher entregou as suas 2 únicas moedas. Se fosse a gente, o que a gente ia fazer? Dava uma moeda e guardava a outra, não é? Mas ela deu tudo, sem reservas. Ela confiou. Eu já contei para vocês essa ilustração, vou contar rapidinho.
Eu não me lembro exatamente como foi, mas eu vou contar como eu lembro. O irmão estava na igreja, tinha lá só R$50. A mulher disse: esse dinheiro é para você passar no mercado, comprar um macarrãozinho, um molho e trazer um frango. Se der, traz um refrigerante. Aí o camarada estava no culto de domingo de manhã e sentiu no coração de dar de oferta os R$50. E ele deu. E daquele momento em diante ele ficou inquieto, perturbado, com medo. Ele falou: Deus, o que eu vou falar para minha mulher? Ela vai me matar, porque o único R$50 que eu tinha, eu dei de oferta. O que a gente vai comer hoje? O que as crianças vão comer hoje? Como é que vai ser? Aí chegou uma hora que o Espírito Santo disse no coração dele: descansa, deixa que eu faço. Ele falou: pronto, o Espírito Santo falou que vai acalmar o coração da minha mulher, amém. A gente come o que tem. Na hora de ir embora, terminou o culto, ele estava indo quieto embora, um irmão gritou: ei, fulano de tal. Ele parou, disse: oi. Ele falou: como disse Jesus para, como que é o nome da árvore? Zaqueu: hoje convém que eu almoce com você na sua casa. Ele falou: meu Deus do céu, o irmão quer almoçar comigo na minha casa e eu não tenho nada em casa. Aí o irmão disse: só que tem uma coisa, nós vamos no supermercado agora e eu vou comprar o que a gente vai cozinhar. Comprou frango, comprou carne assada, comprou refrigerante, comprou macarrão, comprou não sei o que, encheu o carrinho. E quando ele chegou em casa, ele falou para a mulher: eu tenho uma bênção para te contar. Ela falou: depois você conta. Deus deu livramento para ele. Olha como é que Deus faz. Deus testa a gente. Amém? Então muitas vezes você não tem, você dá oferta da viúva pobre. Nunca dê oferta da viúva pobre se você tem. E eu sempre me desafio, quando eu quero dar alguma coisa, eu sempre dou em dobro, sabe, para tratar meu coração. Às vezes uma voz diz: dá tanto. Aí você fala: não vou dar, não vou dar só isso, é o que eu tenho, é o que eu posso. Aí você não ouviu o Espírito Santo, você calou o Espírito Santo. Teve um irmão que veio para a igreja, ele colocou uma nota num bolso e outra nota no outro bolso. Na hora da oferta, ele se confundiu. Na hora da oferta, ele deu a nota maior e ficou com a nota menor. Aí ele foi tomar lanche com a namorada. Quando ele tirou o dinheiro para pagar, ele falou: meu Deus do céu, eu dei a maior nota de oferta na igreja, o que eu vou fazer? Aí ele falou que o Espírito Santo falou no coração dele: se você não sabe, nem eu. Provérbios 3, 9 e 10 para encerrar. Ora, ou melhor, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Vou repetir: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros de fartura e transbordarão de vinho os vossos lagares. Nós vamos fazer uma oração hoje, no encerramento, e eu gostaria que você se desarmasse, eu gostaria que você abrisse o teu coração, para que Deus possa mudar a tua história, para que Deus possa te levar a caminhos que até hoje você não andou, para que você possa viver tudo aquilo que você até hoje não viveu. Se você tem saúde na tua casa, glória a Deus. Se você está enfrentando calmaria na tua vida, aleluia. Se você está vivendo em união em casa, amém. Cada um aqui precisa encontrar o motivo da bênção. Cada um aqui precisa encontrar Deus na sua vida. Deus tem cuidado de vocês, Deus tem abençoado vocês. Então preste atenção que eu vou falar sério com vocês agora. Ninguém é obrigado a dar nada. Nessa igreja nunca ninguém foi obrigado a dar nada. Só contribui aqueles que são movidos pelo Espírito Santo de Deus, aqueles que amam o reino e fazem alguma coisa pela obra.
Mas Deus está nos chamando, no início do ano de 2024, que é o ano da colheita, para um ano onde nós vamos andar em retidão e justiça. Nós vamos andar na verdade. Nós vamos andar na luz. Nós vamos andar na obediência. Nós vamos andar na fidelidade. E nós vamos desfrutar de tudo aquilo que está retido por conta da nossa desobediência, teimosia, rebeldia. É tempo de você colocar em ordem o altar do teu coração. É o tempo de você colocar em ordem a tua vida e dizer: Deus, eu não posso mais caminhar do jeito que eu tenho caminhado. O Senhor conhece a minha vida, o meu sentar, o meu levantar. O Senhor conhece os meus passos. E tudo o que eu quero, Senhor, é ser fiel a Ti em tudo. Nós podemos não praticar a palavra em 100%, mas o nosso alvo é ser 100% obediente a Deus. Que você chegue um dia na glória e o Senhor diga: servo bom e fiel, adentrai para o meu descanso eterno. Em nome de Jesus, amém? Eu gostaria que você separasse o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente. O Pix já está em tela. Você pode levantar a mão, balançar a mão, alguém vai te entregar um envelope. É que se você ficar com a mãozinha parada, a pessoa não vê, você tem que balançar, tá bom? Faz isso num restaurante, você vai ver que o garçom vai te ver rapidinho. Amém? Eu quero fazer uma oração especial por vocês hoje. O Senhor vai mudar a tua história, o Senhor vai mudar a tua vida, o Senhor vai mudar a tua realidade. A bênção tem que entrar, alcançar o teu marido, alcançar os teus filhos, alcançar as tuas futuras gerações, as tuas descendências, as tuas sucessões. Sempre nesta hora eu gostaria que vocês aprendessem a orar e dizer: Senhor, abençoe meus filhos, que a tua bênção repouse sobre, no caso do Fabrício e da Gabi, que a tua bênção repouse sobre a vida da Rebeca e do Augusto, Sara. Ontem esqueceram, chamaram ela de Sara. Eu não. Sexta. Entendeu? Você tem que aprender. Senhor, eu abençoo. A tua bênção será sobre o Derek, será sobre o Vitor, será sobre a Agnes. Você está entendendo como é que é? Você tem que aprender a chamar a bênção sobre a vida dos teus filhos, sobre o Benjamin, sobre a Bia. Você, mulher, todos os dias tem que profetizar a bênção sobre a vida do teu marido. Teu marido não pode sair para trabalhar sem você como intercessora e dizer: eu estou abençoando a vida do meu marido. Ele vai em paz, ele vai voltar em paz, ele vai voltar com boas novas. O Senhor vai proteger, guardar e livrar. O Senhor vai fazer meu marido prosperar muito. Porque tem mulher que torce contra o marido, tem marido que torce contra a esposa. Aprenda a profetizar a bênção. Você dentro da empresa, abençoa a empresa, abençoa a fábrica, a indústria, a loja, o comércio, abençoa o teu patrão. Aprenda, você é veículo de bênção. Não seja murmurador, porque o murmurador ele colhe das suas próprias murmurações. O murmurador ele vai colher daquilo que ele planta. Se você ficar falando de dificuldade, de luta, de problema, é o que você vai viver. Agora deixa Deus curar as tuas finanças, deixa Deus curar o teu coração, deixa Deus te libertar na tua alma, deixa a palavra de Deus penetrar, e deixa Deus fazer tudo o que precisa fazer na tua vida. Ele quer alcançar você, Ele quer alcançar tua casa, teu lar, tua família. Tua história em 2024 vai ser outra, tua história em 2024 vai ser diferente. O Senhor vai te honrar, o Senhor vai te curar, vai te sarar, vai te libertar, vai te restituir aquilo que o diabo roubou, aquilo que você perdeu. Você vai viver o melhor de Deus nesse ano, em nome de Jesus. Pede o envelope, pega a maquininha, faça o seu Pix. Vamos colocar a nossa bênção diante do Senhor. Uma nova canção em meus lábios, é uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte, eu ainda estou com alguém
sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim. Tenho uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim. Tenho uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Estenda as mãos para cá. Pai querido, Deus amado, nós oramos apresentando a Ti o Teu povo. Olha, Senhor, para cada dizimista e ofertante. Honra, Senhor, este irmão que tem cuidado da sua casa. Olha para aqueles que eram dizimistas e ofertantes e deixaram de ser. Olha para aqueles que têm falhado. Olha para aqueles que estão vivendo uma vida de privação, de dificuldade, de luta, de problemas. Olha para aqueles que não são dizimistas, mas vão se tornar a partir de hoje. Não são ofertantes, mas vão se tornar a partir de hoje. Olha para aqueles, Pai, que precisam romper nesta área. Em nome de Jesus, que o Teu povo possa ter uma vida desafogada, ter paz, ter uma vida estável. Que o Teu povo possa pagar as contas em dia, sair dos atrasos, inadimplência, restrições. Em nome de Jesus, libera, Senhor, nesta noite a Tua bênção sobre o Teu povo. Olha para aqueles que estão desempregados, para aqueles que estão à espera de uma promoção, para aqueles que estão esperando um veredito da justiça, uma sentença da justiça. Em nome de Jesus, libera, Pai, a bênção, libera a aposentadoria, a pensão, o benefício. Libera, Senhor, a indenização. Libera, Pai, aquilo que está preso, aquilo que não anda. Libera, Pai. Toca no coração desta pessoa que pediu emprestado e não pagou. Toca no coração desta pessoa que deu prejuízo para esse irmão, para esta irmã. Que haja restituição, que haja devolução, que haja conserto. Olha para aqueles, Pai, que estão aqui e são bem-sucedidos para Teu louvor, honra e glória. Que sejam muito mais bem-sucedidos, que possam fazer muito mais do que eles têm feito, que eles possam plantar, Senhor, muito mais sementes. Que esta igreja, Pai, no ano de 2024, possa romper, que o Senhor possa ouvir os pedidos, clamores, súplicas, orações. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, os projetos de vida. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, os negócios que estão para serem fechados. Abençoa, Senhor, as compras, as vendas, as transações, as negociações. Honra, Senhor, a Tua igreja. Honra, Senhor, o Teu filho. Coloca comida nessa despensa, neste fogão, nesta geladeira. Em nome de Jesus, coloca recursos nesta carteira, neste banco. Que o Teu povo volte a sonhar. Que possamos ser como os que sonham. Em nome de Jesus, libera, Senhor, a Tua bênção. Nós pedimos perdão pela infidelidade. Nós Te pedimos perdão pela desobediência. Nós Te pedimos perdão por termos falhado. E nós queremos, Senhor, recomeçar. O ano de janeiro está indo embora, um novo ciclo se inicia. E nós queremos, Pai, viver a cada mês deste ano uma resposta. Andar em novidade de vida, viver a Tua bênção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que já tem alguma coisa para agradecer ao Senhor, agradeça, como a Gabi, que já vai mudar de turno. Em nome de Jesus, foi um milagre o que aconteceu, glória a Deus. A Mari, emprego novo, aleluia. A Isa, casa nova, glória a Deus.
o Gustavo e a Bárbara, casa nova, aleluia, glória a Deus. Você que graças a Deus já pagou suas contas nesse final de ano, já negociou, glória a Deus, aleluia. Você que está de emprego novo, Deus é maravilhoso, Deus é bom. Começa a agradecer a Deus. Obrigado porque o Senhor cuida de mim, obrigado porque o Senhor prospera a minha vida, obrigado por tudo que tu fizestes em mim e para mim, oh, aleluia. Diabo, você não tem poder de trazer maldição sobre o povo de Deus, porque a bênção repousa sobre cada um deles, e por conta disso, querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Nós invocamos a bênção, e eu como pastor, sacerdote, ministro do Evangelho, servo do Deus Altíssimo, líder espiritual nesta pequena comunidade, abro a minha boca para liberar deste altar uma bênção especial sobre a vida deste irmão, sobre a vida desta irmã. Vai haver liberação na tua vida, em nome de Jesus. Te prepara para viver o novo, te prepara para a resposta, te prepara para a saída, te prepara para o milagre, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Diga obrigado, Senhor. Diga, eu sei que tu estás aqui. Diga, eu sei que o céu ouviu a nossa oração. Amém. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor. E chegamos ao fim de mais um culto. Eu não sei quanto o Jô Soares pagava lá para as pessoas falar, mas era melhor do que aqui, vou falar de novo. E chegamos ao final de mais um culto. Essa espontaneidade que vocês têm é de uma falsidade. Que a tua bênção, Senhor, repouse sobre a vida de cada um. Que eles possam viver tudo que tu tens para a vida deles. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor. Leve-os em segurança para casa. Que tenha uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Que tua glória continue queimando, ardendo e latejando em nossos corações. Vão debaixo da bênção. Eu amo vocês. Orem por mim.